E a gravação. Muito bem. Bem-vindos, egressos da ESCS. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Eu sei que agora a vida profissional às vezes aperta um pouco e vocês ficam com mais limitação de carga horária, de tempo, né, para negociar trabalho, família. E então, em nome da escola, eu agradeço a disponibilidade de vocês de virem aqui falar um pouco para os nossos estudantes sobre o tema Eu Formei, e agora? Então, com vocês hoje eu tenho 5 convidados. Tá. Eu tenho aqui 5 convidados. A Thalita, ela é enfermeira, ela formou pela Escola Superior de Ciências da Saúde e ela agora está como residente de um programa de Estratégia de Saúde da Família. Me corrige, viu, Thalita, se eu falei errado. Tá? Junto com a Fiocruz. Eu tenho aqui também o Virgílio. Virgílio também é egresso da escola, está aqui como residente, enchendo a gente de orgulho com a nota máxima do ENAD, né? Eu gostaria também agora de apresentar para vocês o Leandro Gontijo. O Leandro também é egresso da escola, é médico cirurgião do hospital lá de Planaltina. É Planaltina? Acertei? Isso, Planaltina. E foi muito tempo, ele foi porta-voz da ESCS nos cursos de ensino médio aqui do Distrito Federal, né? Era muito engraçado, porque eu chegava às vezes nas reuniões com os filhos dos amigos, e eles diziam assim, teve um da ESCS lá falando para os meus filhos da graduação, e era o Leandro, tá? Fui eu. Agradecer a presença da Fernandinha, a Fernanda, tá? Reginato, também é egressa da escola, é egressa da turma 9. Eu tenho a felicidade, aí eu vou puxar um pouquinho do meu saco, né? Porque assim eu fico mais contente. Ela é neonatologista, ela foi minha aluna na graduação e hoje a gente é colega de plantão, a gente divide e as escalas de serviço, e isso assim, me enche de orgulho, né? De dividir o trabalho com uma estudante. E o Lucas Valente, que também é egresso da turma 9, ele é anestesista, também é meu colega de plantão, de vez em quando a gente se esbarra aí pelos hospitais. Então, eu gostaria de deixar o Leandro e o Lucas, para eles começarem essa conversa com vocês, tá? Lembrando assim que os estudantes essa reunião está sendo gravada e vai ficar lá disponível para os estudantes no canal do YouTube, que agora foi a nova novidade da escola, né? A gente está disponível no YouTube, estamos começando a colocar conteúdo e eu vou deixar então com vocês, vou desligar o meu som e a minha imagem e a discussão é com vocês agora. Deem dicas importantes aí para os nossos estudantes da medicina e da enfermagem. Agora, esse ano, a gente já vai ter turma formando, apesar dessa confusão toda da pandemia. E aí, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho com eles, dividindo aí os anseios, dúvidas e medos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Beleza. Eu vou estar por aqui. Beleza. Obrigadão. Tá ótimo. Boa tarde a todo mundo. Agora eu estou vendo o Lucas. Então, a doutora Marta nos incumbiu dessa tarefa da gente poder meio que, né, dar uma tranquilidade, ou não, para aqueles que estão terminando a graduação, né? Então, como é que vocês estão pensando em fazer? Fala aí, Lucas. Mas não sei, acho que a gente podia se conduzir ali por algumas perguntas que a gente tinha, né? E acho que à medida que a gente for respondendo, a gente pode ir destrinchando mais assim para dentro. Show. Não, eu acho assim, primeira coisa, fazendo uma introdução básica, a graduação ela passa extremamente rápido, né? Eu acho que todo mundo aqui é uníssono em falar que a graduação passa num piscar de olhos, né? Eu lembro da Reginato e do Valente lá na faculdade, né? E quando eu vi, eles formaram, quando eu vi, eu formei, quando eu vi, já tem 2 turmas formadas depois de mim, né? Então, assim, você vê que passa numa velocidade absurda e você fica nessa dúvida em relação a como é que eu vou me inserir ao mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é um mercado cada vez mais concorrido,
você tem a formação de inúmeros profissionais da área da saúde a cada ano, e o número parece que só aumenta, né? Mas ainda assim é um espaço que ainda oferece muito emprego, né? Assim, eu, pelo menos da minha parte, eu não sofri nenhuma dificuldade muito grande para conseguir trabalhar. Eu não sei em relação a vocês. O que você acha, Lucas? Eu no início, cara, assim que eu me formei, eu demorei um pouquinho para achar emprego, sabe? Assim, um pouquinho que eu falo, tipo, no primeiro mês que eu me formei, nossa turma formou, né, Fernando? Eu acho que 1º de dezembro a gente já estava formado, estava com CRM. E aí a gente ia procurando, mandando currículo, falando que, oi, eu sou médico, terminei, pelo amor de Deus. Aí, eventualmente, aparecia um plantãozinho ou outro de medicina do trabalho, fazer ambulância, né, de eventos e tal. Aí, com o tempo, você vai começando a... O que acontece? Você, pelo menos comigo, é assim, eu acho que esse é um padrão, não sei se você concorda comigo. Você vai dando seus plantões e conhecendo gente, aí você faz parte do grupo de WhatsApp, daqui a pouco surge um plantão e não sei aonde, alguém que gostou de você te chama para fazer outro plantão, e aí você vai começando a pegar plantão, quando você vê, você não tem mais espaço na agenda, que você já tá cheio de treco já que você entrou, né? Pelo menos no iníciozinho era assim comigo, quando eu entrei. Demorou um pouquinho, mas depois que engatou, deu para pegar, deu para trabalhar, assim, né? Não sei como é que foram com vocês também. E aí, Fernandinha? A minha experiência foi um pouco diferente, porque por opção própria eu não comecei a trabalhar logo depois que eu terminei a faculdade. Eu optei por entrar de férias porque eu fiz a prova de residência e logo em seguida eu sabia que eu ia ser aprovada. Então eu optei por fazer disso minhas férias, já que eu ia começar a residência em seguida. Mas eu tenho um pouco da experiência também do meu noivo, né? Que teve mais ou menos a mesma experiência de vocês. Também, assim, porque eu acabei vivendo um pouco do que ele viveu, né? Em parceria. E foi mais ou menos essa experiência também que eu observei dele. De que o primeiro, segundo mês foram os mais difíceis. Depois vai, parece que engatando. Isso. Virgílio e Thalita, como é que foi para vocês também? Então, pra gente da enfermagem, eu acho que complica um pouquinho mais só em relação ao mercado tá bem saturado de enfermeiros, né? Então, tem muita faculdade formando todo ano. Então, quando a gente sai assim enfrentando muita gente ao mesmo tempo para disputar as vagas. Mas, assim, é uma coisa que a ESCS nos dá que é um currículo forte, né? Para poder enfrentar algumas vagas de emprego e outras coisas. Eu me formei em dezembro, novembro, né, que a gente termina, mas a colação só foi em janeiro. Então, eu fiquei aí uns 3 meses parado sem nem Corém. Então, era estudando para a prova de residência mesmo e aguardando, porque não tinha nem como me mandar currículo, não tinha como mandar nada. Mas, assim que chegou o Corém, eu acho que por ter essa experiência, né, de ESCs, foi mais fácil de encontrar e os empregos acabam vindo um pouco, sabe? Eu acho que é muito também, você tenta e esperar um pouco também, é muito sorte também, eu acredito. Não é só tentar e tentar, sabe? E Thalita? Com, com certeza, eu acho que teve 3 meses para a gente poder se preparar para as provas e também desenvolver aquela questão de currículo. A gente tem alguns tutores também que têm vários contatos em hospitais. Então, aqui, quando você se destaca na faculdade e tudo mais, a gente é puxado para algum deles. E o próprio currículo da ESCS mesmo conta muito, muito, muito mesmo. Assim, é um diferencial enorme. Os hospitais, eles preferem enfermeiros formados pela ESCS mesmo. Ótimo. Excelente. Muito bom. Não, eu acho assim, pelo que eu percebi, a gente, durante a graduação, a gente acaba formando uma rede, um networking, assim, com os nossos veteranos. Então, pelo menos assim, quando eu me formei, os meus primeiros trabalhos foram indicações dos meus veteranos, né? Então, assim, eu formei e o pessoal das turmas 11 e 10 que começaram a me indicar para os trabalhos, justamente porque amizade, sabia como eu era, né? Então, assim, eu acho que essa rede de networking que a gente acaba formando durante a graduação, eu acho que é o principal impulso inicial, nos primeiros meses, assim, para procurar trabalho. Pelo menos comigo foi dessa forma. Quem me indicou foi o pessoal da turma 11 que me indicou, entendeu? E isso acaba sendo muito bom, porque à medida que você vai, igual o Valente falou, igual o Lucas falou,
Na medida em que você vai conhecendo outras pessoas nos trabalhos, elas vão te puxando e muitas vezes lembrando quem era você, né? Então você encontra um ex-docente seu, você encontra um veterano de turmas acima a sua, e isso acaba melhorando e te puxando para trabalhar, entendeu? Então acho que isso foi importante. Eu acho que os vínculos que você constrói dentro da instituição são os vínculos que vão te ajudar fora da instituição. Pelo menos foi isso que eu percebi. Sim. Concordo plenamente. E aí fica muito importante desenvolver toda essa rede, né? A gente fala muito sobre saber se comunicar e eu acho que isso é essencial, porque, como você está falando aí, a gente consegue criar vínculos que no futuro, porque igual a gente sempre conversa, nunca brigue com o seu colega de turma, porque às vezes ele pode ser seu chefe. Então, assim, é de extrema importância a gente valorizar um ao outro e conversar com veteranos e até mesmo os tutores mesmo, para que a gente possa ter uma facilidade maior. Então eu acho assim, na primeira dúvida, né, como chegar ao mercado de trabalho, eu acho que, com o currículo que a ESCS oferece, e com a formação que a ESCS oferece, né, então, assim, falando pela minha turma, assim, eu acho que nós tivemos no frigir dos ovos uma boa formação, a turma 12. E segundo, a rede de amizades que a gente cria, né? A rede de amizades que a gente cria com o pessoal das turmas acima, das turmas anteriores. Então, eu acho que essa é a principal forma de você chegar inicialmente no mercado de trabalho, né? Oi, formei, estou com o meu registro aqui, tal, quero trabalhar, né? Então, para quem que eu vou mandar mensagem? Para aquele amigo seu da turma anterior, você vai mostrar seu currículo e tudo mais. E se você for uma pessoa boa e tudo mais, eu acho que você acaba conseguindo pelo menos esse start, esse início, entendeu? E como a doutora Martinha mesmo tinha dito, né? Ela foi minha professora. E agora, atualmente, ela é minha colega de serviço. Então, assim, não só na secretaria, como no hospital particular que eu trabalho também. Então, ela também foi uma das pessoas que me ajudou, que foi um emprego, não logo depois que eu formei, mas quando eu já tinha a especialidade. Então, assim, essa relação profissional boa com os professores também pode ajudar muito. Né? Então, assim, não tive dificuldade de conseguir o emprego logo à primeira vista, né? Então, eu acho que a primeira coisa é não esmorecer, né? E, felizmente, na área da saúde, a gente tem a opção de prestar provas de residência, que, querendo ou não, é uma bolsa que tem um valor significativo, né? Que não é um valor tão irrisório assim, e isso acaba como respaldo inicial para um monte de gente, né? Então, eu acho que é um primeiro emprego, a residência com certeza é um primeiro emprego bem puxado, mas é um primeiro emprego, e eu acho que isso serve justamente como estopim mesmo, para muita gente, igual foi com a Fernandinha, que já tinha consciência de que ia passar e ia ser aprovada, ela já entrou de cara na residência, né? Eu concordo plenamente, Leandro, contigo. Em relação a isso também porque pelo menos para mim contou muito, além do currículo que a ESC já oferece, né, é correr atrás de outros cursos, né, fazer PIC, fazer artigo publicado, porque meu primeiro emprego que eu consegui, que eu não cheguei a assumir, mas que eu consegui foi para dar aula para técnico de enfermagem. Então, na nossa área de enfermagem tem muito isso, né, tem muito curso de técnico que a gente pode dar aula. Então, assim, ter um currículo bom, de fazer muito curso, de fazer pesquisa é muito importante. E, igual você falou, né, ter contatos com seus veteranos, porque quem me indicou foi uma veterana. Então, assim, a rede, né, de amizade e um currículo forte, para mim, foi realmente muito, muito importante. E assim, óbvio que dinheiro inicialmente é o que todo mundo quer, né? Especialmente quando a gente termina uma formação de tantos anos, né? São anos aí praticamente destinado à formação do ensino superior, e a grande maioria nossa teve o privilégio em não precisar trabalhar durante a graduação. Então, quando a gente termina a graduação, a gente quer, obviamente, trabalhar e passar a se sustentar, né? Ah, então, uma coisa que eu acho que eu vi como uma das perguntas e eu fiquei meio na dúvida de como responder, é se eu faço o que eu gosto ou algo que me dê dinheiro.
né? Então, assim, eu acho isso é muito delicado, pelo menos eu acho muito delicado, porque, assim, é óbvio que a gente quer o dinheiro, mas se você está fazendo aquilo pelo dinheiro e se você não está gostando, você não sustenta aquele trabalho. Você vai fazer um Total. mês, ok. Segundo mês, você vai começar a se questionar filosoficamente se eu realmente preciso daquilo. No terceiro, você já está achando alguém para ocupar o seu lugar, né? Então, assim, pelo menos comigo é assim, né? É, Você cara, pensa tem que aquela brincadeira que o pessoal faz, né, de é, trabalhe com o que você gosta e nunca mais na vida você vai gostar do que você gosta, né? Tipo sim, assim, quando você, pelo menos assim, quando você tá na residência, pelo menos, eu fiz residência em anestesiologia, eu fiz um tempo de cirurgia geral e fiz anestesiologia. Apesar de eu amar muito, cara, anestesiar, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de emergência. Quando você começa a trabalhar demais, você começa a se saturar do seu trabalho, você começa a se cansar. Então, assim, você gostando e você se saturando, você já fica meio em crise de identidade. Se você fizer uma coisa que você não gosta, meu irmão, aí que sua vida vai ser um inferno mesmo. Aí é calamidade. Então não, você tem que fazer mesmo o que você gosta, cara, não tem jeito. Senão vai ser muito ruim para você e para o seu paciente que está cuidando, né? é, tem isso também, com certeza. Até E relacionado à residência, né? Porque o pessoal costuma escolher a residência que tem mais vaga. Então, eu acho que cortou, Thalita. Vocês ouviram a Thalita? Não. assim, Só até vaga. Eu acho que tá travando um pouco a internet. Oi, Thalita, cortou um pouquinho o que você falou. oi, voltou? Voltou, dá para ouvir. Eu tô falando que até na questão da residência mesmo, Sim. as pessoas têm muito de ir pelo que tem mais vaga, né? E aí eu tenho costume dizer, muito cuidado, porque às vezes você vai no que tem mais vaga, mas é uma coisa que você não se identifica em nada. Então, assim, aí você não vai sustentar 60 horas semanais fazendo uma coisa que você não gosta, não adianta, não tem ser humano que dê conta. Então, bastante cuidado na hora de escolher, né? É. O que tem E mais vaga, o que é mais fácil de passar, esse tipo de escolha. Ou então, às vezes, o que dá mais dinheiro, mas também não traz satisfação, né? Também entra aí. é, exatamente. E assim, reparei aqui agora, nós somos cinco e os cinco fizeram residência ou estão fazendo, né? Então eu acho que assim, a escolha da residência, né, como primeiro salto para a vida, depois pós-graduação, é justamente você pensar naquilo que você quer e você se entender, né? Você é uma pessoa, você é paciente, você gosta de conversar com os outros ou não, você não gosta de conversar com as pessoas, você não gosta de ter tanto vínculo com o paciente, você gosta de ser mais prático, mais ágil, você gosta de atendimento em atenção básica ou você não gosta de atendimento em atenção básica. Você tem que ir para aquilo que você se identifica, né? E nessa você acaba, né, excluindo algumas áreas que você jamais iria e você fica meio que balançado por algumas que meio que se parecem com você, né? Então, você gosta de crianças, né? Então, você gosta de lidar com crianças. Eu odiava. A doutora Marta vai ligar, voltar a câmera e vai me bater, mas eu odiava, mas mesmo assim eu concluí meus rodízios de pediatria tranquilo, sem dificuldade nenhuma, tentando não transparecer o fato de eu não estar confortável naquela situação. Mas e aí, por isso, na hora que você vai prestar a prova, você tem que estar bem claro de pelo menos assim, umas duas, três opções, que não, se eu entrar em qualquer uma dessas duas ou três aqui, bem provável de que eu seja feliz nelas, de que eu toque a vida com elas tranquilo. E não há qualquer demérito em talvez você entrar na residência e depois cancelar. E depois falar, cara, não foi o que eu gostei, não é o que eu me identifico, vou sair, né? Então, assim, sai, sabe? Assim, dá oportunidade para o outro, enfim. Eu acho que é bem nesse sentido, assim, você se entender enquanto pessoa para saber com que você gosta de lidar, né? Com qual situação você gosta de lidar e com qual situação você jamais quer trabalhar com aquilo, entende? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Sim, e É Leandro, engraçado, né? é, pode falar, Fernando.
Não é que ele falou que ele não gostava de criança e eu não gostava de adulto. Por isso que eu escolhi até não trabalhar logo que eu terminei, que eu terminei a faculdade, eu fui entrar na residência, porque como eu sabia que eu ia entrar, eu optei por começar a pediatria e depois ir trabalhar dentro da pediatria, exclusivo, que eu gostava da criança. Bom, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, Graças a todos Deus. os gostos. O que eu ia comentar era uma coisa assim, que como a gente aqui tá tudo na residência, né? Mas eu acho que tem gente que nem todo mundo vai conseguir, né, entrar na residência, infelizmente. É. Não há vaga suficiente para abarcar todos os profissionais formados. Mas eu acho que assim, o que você comentou, né, sobre a remuneração conta muito, né? Mas assim, eu acho que no início a gente não tem que ficar vinculado tanto à remuneração, né? A gente pensa sempre que a gente vai sair, a gente sempre quer o melhor, né? A gente sempre quer o melhor emprego, né, o É. melhor cargo, o melhor salário, mas assim, nem tudo a gente começa de cima, né? Às vezes a gente vai começando de baixo e vai galgando aquela conquista, né? Às vezes começar com um emprego que a gente não gosta tanto, mas investir numa pós-graduação que a gente goste para poder ficar melhor, para concorrer com outras pessoas e fazendo cursos. Então, assim, eu acho que é tudo uma estratégia, né? E não se apavorar na hora que sair. Porque, assim, eu mesmo quando fui, eu passei na minha última prova de residência. Então, assim, eu já tinha ido mal em todas e eu já tava, tipo, super, não, já deu errado, eu vou segundas saídas. Então, assim, eu já tinha outros planos e outras metas para não me frustrar, né? Porque eu acho que se frustrar é uma coisa muito ruim, né? Mas eu acho que era basicamente isso. Até nesse negócio, nesse quesito que você tá falando que você quer entrar, eu quero entrar num lugar que vai me dar dinheiro, ou então um melhor lugar. E outra coisa também, cara, que eu falo, eu daria de conselho, seria para você conhecer o local de trabalho antes, se você puder, entendeu? E se o local for precário, você não faz, né? É muito ruim você dar um plantão num lugar que não tem condição de atendimento, entendeu? Num lugar que não dá condição para que você atenda bem um paciente, e você passa 6, 12 horas desesperado, só olhando para o relógio, já chegou criança baleada, esfaqueado, flamenguista, maluco, chegou um monte de coisa no plantão, e aí quando você olha, nossa, já deve ser 7 da noite já. Você olha, são 9 da manhã ainda. Você, caraca, não passa nunca, velho. Eu tô no pior plantão do mundo. Então, assim, é muito ruim você pegar um plantão num lugar que não te dá condição de fazer um atendimento adequado para os pacientes, entendeu? E você vai ficar o tempo inteiro tenso, e com o tempo você fazendo plantão nesse negócio, você vai começar a desgostar do que você faz. E vai piorar a sua assistência aos pacientes. Quem nunca deu um plantão que achou que fosse perder o registro, né? Nossa, você tá doido. Nossa, os primeiros plantões foi assim, hoje aqui, ok, meu CRM acabou no É, terceiro plantão, com certeza. exatamente. Nossa, acabei de ganhar um CRM, já vou perder. Você Já olha vou assim e perder, fala, meu Deus do céu, não tem condição, vou não passar no tem condição. Fantástico, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, não vai dar. Cara, não vai. Sai dessas frias, pelo amor de Deus. Dinheiro é bom, Pois mas é. não é tudo. Não, e a gente às vezes é meio corajoso, né? Assim, pelo menos eu sou um pouco corajoso. E às vezes a gente se sujeita a umas coisas, você para pra pensar, você fica assim, cara, não tem condição. Eu vou parecendo fantástico desse jeito, assim, sabe? E tem muito lugar insalubre para trabalhar, mas é insalubre, insalubre no sentido fidedigno da palavra. É insalubre Exatamente. mesmo. Então, às vezes, assim, também o conselho que eu dou é não se sujeite a trabalhar nesses locais. Eu me sujeitei no começo, em um local específico, logo em seguida eu vazei, porque bateu a consciência de que o que eu estava fazendo era errado, né? Então, assim, não vale a pena, né? Então, você vai se sujar, se queimar, você teve uma boa formação e tudo mais, para depois aparecer seu rosto no Fantástico, com um julgamento externo da sociedade, com um holofote totalmente diferenciado, né? Não é Distorcido. você, não é a pessoa que está lá dentro vivendo e passando por toda aquela situação com falta de insumos. Então, eu acho que um recado excelente é não se sujeite a locais muito insalubres, a locais que o atendimento é muito barra pesada, com falta absurda de recursos. E é isso, sério, valorize o diploma da ESCS, porque É. você pode perder ele assim, ó. Na enfermagem, vocês têm
esse problema também, né? Vocês chegaram já a vivenciar lugares muito complicados? Eu não cheguei a vivenciar, porque foi no mesmo ano que eu passei na residência, né? Acredito que deve ter sim, lugares muito precarizados, com certeza. E assim, Vocês eu acho mais escutam colegas falarem e tal, né? Porque vocês sim, devem ter sim, colegas que já se meteram em furada também. com certeza. Nossa, o medo de perder o Corém no primeiro ano, eu acho que é recorde, né? Acho que a gente deve chegar em casa todo dia e pensar, meu Deus, meu Corém vai embora hoje. E eu nem paguei aqueles. Então, assim, é complexo. Ah, é difícil. Nossa, isso é um medo absurdo. Não, é muito ruim, cara, não vale a pena. Então, assim, vê direitinho Nossa, o seu não vale a pena. lugar. Igual o Leandro falou, cara, você tem que saber uma coisa, o poder, a gente sempre tem esse negócio, né? O poder do não, de você saber falar não. Então, assim, você tem que saber desistir da residência, se ela não for a residência para você. Você tem que saber fugir dessas tretas da vida que aparece, cara. Você não vem pegar um plantão lá no fim do mundo que não tem nada, não tem nem adrenalina, não tem um desfibrilador que você sabe usar, não tem nada, e de repente e você quer fazer, você não consegue, tipo assim, beleza, você tem um conhecimento, mas o conhecimento não é suficiente para você fazer as coisas, É. entendeu? Você tem que ter recurso, você tem que ter tempo, você tem que ter recurso humano para te auxiliar, entendeu? Se você não tiver essas coisas, vai dar ruim, seu paciente não vai ter boa assistência, e isso cai em cima de você, que você está ali, você é responsável por isso, entendeu? Então, assim, não vale a pena. Não vai muito com muita sede ao pote, achando que você vai ficar rico, que está num lugar que vai te dar muito, que paga relativamente bem ou não, se o local não for bom. Eu, atualmente, graças a Deus, eu só trabalho em um lugar que eu gosto de trabalhar, cara, entendeu? Assim, que eu sei que vai dar, que é bom, que eu sei que eu posso prestar uma boa assistência aos meus pacientes sem sofrer alguma pressão de correr para outro lugar, de fazer uma assistência mal feita, entendeu? Se eu sentir que eu vou prestar uma assistência inferior ao paciente por causa de falta de recurso, por pressão de tempo, pressão pessoal, qualquer coisa do tipo, cara, eu vazo. Prefiro ficar de boa e fazer o que eu gosto mesmo, e fazer bem para os pacientes, do que ganhar bem e prestar uma assistência inferior aos meus pacientes. Até porque, né, Lucas, a gente já passa por uma ansiedade enorme, né, com os nossos plantões. Principalmente, eu acho que no primeiro ano que a gente trabalha. Assim, o meu Uhum. primeiro ano foi já na pediatria, mas os primeiros plantões que eu dei, também tinha toda essa ansiedade de, ai, vai dar tudo certo, vou conseguir lembrar de tudo. Todo mundo vai passar por isso, né, seja já depois, ou antes ou depois da residência. E você não ter um lugar que te dê o suporte necessário para trabalhar, piora ainda mais isso. E às vezes prejudica até o seu desempenho dentro do que você sabe. Porque acaba que a sua preocupação passa a ser tanta com o que você tem disponível que você acaba perdendo seus conhecimentos até, do que é realmente o correto, né? E a, Justamente. preo- e a preocupação acaba sendo maior em transferir o paciente. É, justamente. Às vezes Você se, con- você fica tão se desesperado para concentra só em transferir. transferi-lo. E às vezes fica tão desesperado para transferir o paciente que às vezes você perde alguma janela terapêutica, né? Você não É, consegue, você está ali procurando, está tentando ligar, tá não sei o quê, e aí você perdeu a janela terapêutica de tratar o paciente alguma coisa que podia ser vital para ele tratar ali. Então, assim, hoje, como especialista, né, a gente trabalha com aquilo que a gente aprendeu, a gente é treinado a fazer, né? A gente treinou, a gente tem respostas medulares de como fazer as coisas. Então, assim, eu dou plantão, de vez em quando no meu plantão tá a Fernanda lá no meu plantão, né? Aí tá, não sei o quê, vamos fazer uma cesárea, aí nasce a criança tá bem, vai lá, a Fernanda pega a criança, canta com o baiá com a mãe, fica bonitinho, aí vai a criança, nasce roxa, você, eita, caramba, e vai, e ela, não, mãe, rapidinho, vou só esquentar a criança ali, vai lá, negócio, e a mãe começa a sangrar, e você tem que correr atrás. Então, assim, mesmo a gente que já é especialista, a gente já passa sufoco, cara. Imagina você que é recém-formado, você ainda não tem todas as etapas bem formadas de, de várias especialidades que você vai pegar. Então, assim, você tem que estar seguro de que você está num lugar que é adequado para você não passar esse aperto. Entendeu? Se você não tiver num local adequado, você vai se desesperar muito, entendeu? E é um desespero assim que não vale a pena o estresse. Entendeu? Você é médico, você é enfermeiro, você tem a sua formação, você sabe o que você deve fazer nas situações mais críticas, mas em momentos de estresse a gente dá branco.
né? E especialmente se não tiver recurso. Se não tiver recurso, você não sabe, às vezes você não sabe nem o que fazer na ausência de um laringoscópio, na ausência de adrenalina, na ausência de qualquer coisa, de que você não tem um backup. Então, assim, vai atrás do local que você vai trabalhar, vê se vale a pena mesmo, vê se é ok, vê se alguém que trabalhou lá fala se tá tudo bem, entendeu? Não cai nessas frias não, pelo amor de Deus. Thalita, você pegou algum plantão assim no começo ou não? Eu vim direto para residência também, né? Então, eu não cheguei a pegar, mas a gente ainda tem aqui, estava até pensando sobre a questão da enfermagem, porque quando a gente pega plantão, tem que lembrar que a gente está com 6, 7 técnicos na mão, né? E também a gente responde por eles e por nós. Então, além de tudo, além do ambiente, a gente tem que prestar muita atenção na equipe e na chefia que a gente está se submetendo, que é extremamente importante. Confiar no técnico e estar sempre em cima também para observar o trabalho dele. E isso demora um pouco de tempo para até você ter confiança mútua, né, entre você e a sua equipe. Isso é verdade. Isso é com certeza verdade. Mas E uma assim, coisa que a gente sempre conversa muito é aprenda com um técnico de enfermagem, porque às vezes ele está lá há muito tempo, né, trabalhando no mesmo lugar e você chegou agora. Então, assim, ele sabe muito. Então, ter também a humildade, entender que você vai aprender e às vezes vai ser uma troca em conjunto e ter essa consciência de que você não sabe tudo. Apesar de ser ensino superior, você não sabe tudo. Nossa, isso é. Essa é uma dica que eu ia guardar para depois também, mas já que você falou, cara, tipo assim, o Leandro fez residência lá no Paranoá, né, Leandro, também, que estava com a gente? Paraná, Santa Maria. Santa Eu fiquei Maria. contigo nos 2 hospitais. Em 2 hospitais, você rodou já comigo. Então, assim, lá no Paranoá, que foi depois que eu terminei a residência, depois que eu desisti da residência de cirurgia geral, eu passei no concurso e entrei no Paranoá como médico clínico e barra emergencista agora, né? É, E, cara, eu entrei, você fica meio cru, meio com medo das coisas, mas se você tiver a humildade, você aprende demais com a sua equipe multiprofissional, né? Você aprende demais com o enfermeiro, com o técnico, com o fisioterapeuta. Seguramente eu posso falar que eu aprendi muita medicina com a enfermagem, com os fisioterapeutas, entendeu? Porque eles manjam muito da área deles, eles veem muito aquilo todos os dias, né? Então, assim, se você tiver a humildade de você reconhecer, pedir opinião, tem um técnico lá do Paraná, hoje ele está fazendo medicina, né? Mas tinha hora que eu falava assim, cara, vou cardioverter o paciente, esqueci quantos joules que é. Quanto que é, Elias? Ele, não, nesse caso aí é 150, nesse caso aqui é 100, porque ele é viciado em assistência, em suporte de vida, cara, entendeu? E assim, você tem que conhecer a sua equipe, e se sua equipe for confiável, confiar na sua equipe, aprender a lidar com a equipe, porque quanto mais entrosado você for com a sua equipe, melhor vai ser para o seu paciente, cara. Quando você tem uma boa química com a sua equipe, a coisa flui de um jeito que é inacreditável, assim, você salva a vida do paciente com muito mais facilidade. O que você ia falar, Fernanda? não, eram duas coisas. Uma é que a gente às vezes passa perrengue até dentro da especialidade, tá? Porque os meus primeiros plantões de pediatria eu me enfiei nos lugares também muito ruins, viu? Dentro do DF. Então, muito cuidado. Porque às vezes, mesmo depois que a gente termina a residência, já tendo um pouquinho de conhecimento a mais, às vezes também tem uns buracos que não vale a pena se meter. Porque só provoca estresse, você não tem suporte, então vale a pena investir em um pouquinho mais de cuidado na hora de escolher seus locais de trabalho, sabe? E a outra, com certeza, é dessa entrosação, de se entrosar com o resto da equipe, né? Porque até hoje eu aprendo demais com a minha equipe. Lá, principalmente no HMIB, a gente tem muito isso de equipe multidisciplinar, sabe? A gente tem visita e tudo, e todos hoje em dia têm o seu campo de fala, né? De dar opinião, e às vezes a visão que outras profissões têm do paciente ajuda muito na construção do tratamento, sabe?
Hoje em dia, na sala de parto, por exemplo, em reanimação neonatal dos bebezinhos prematuros, a gente procura sempre ter também a fisioterapeuta, sabe? A enfermagem sempre esteve presente, então, assim, cada vez mais mostrando a importância dessa união das especialidades para tratar melhor o paciente. Então, isso daí é sem dúvida. Respeitar esse conhecimento é essencial. Excelente. Muito, muito bom. Ahn, vejamos aqui. Bom, então, assim, conciliar a vida pessoal e carreira profissional, né? Um outro tópico a ser levantado. Acaba que nossa vida pessoal, ela se mistura com a nossa carreira profissional. Eu percebo muito disso, né? Especialmente na área da saúde, você é meio que, se você tem sua identidade retirada e você é ou enfermeiro ou médico tal, né? Então, assim, eu acho que isso dá uma misturada em relação ao pessoal da área da saúde, pelo menos eu vejo com maior frequência. Ah, e justamente assim, você tem que ficar atento para ver se você não está só vivendo para a residência, né? Ou para o trabalho. O que eu acho meio, enfim, a hipocrisia, né? Porque eu fiz cirurgia geral. Então a minha vida foi a residência, né? Então por dois Eu acho anos, que exatamente o que eu ia dizer, que eu acho que dá para dividir em duas etapas: a residência e depois da residência. né? Entendeu? Porque Eu acho que exato. Porque eu seria hipócrita e falar assim, não, porque você tem que ter uma vida pessoal e tal, e mimimi, popopô, e eu fiz cirurgia geral. Por 2 anos, o Lucas Valente viu como era o meu estado da residência, como residente, né? Era uma Então, desgraça, assim, coitado. então aquele é o momento que entra o meme do cachorro do enfim, a hipocrisia, mas eu acho que é importante que você... Ah, e outra coisa, para escolher residência também, você precisa ter um pouco de consciência em relação àquilo que... em relação a quanto você suporta, né? A quão resiliente você é. Tem algumas residências que são sabidamente bem exaustivas, né? E isso, assim, nas diversas áreas, tem algumas residências que o pessoal sabe que é batata, de que é uma residência puxada, uma residência exaustiva, é uma residência que você tem que abdicar grande parte da sua vida pessoal para poder, né, parar a residência. Então, eu acho que você, uma das coisas, um dos fatores que influenciam nessa escolha é quão resiliente você é em relação à carga horária de trabalho, ao contexto, né, em si, né? O que vocês acham? Não, com certeza, cara. Eu acho que você tem que realmente se avaliar nesse sentido. Você deve se conhecer, né? Parafraseando Sócrates aqui, né? Você tem que se conhecer, ver se você aguenta, ver se você está numa situação que você pode fazer essa residência. Que tem muita gente que às vezes, tipo assim, cara, minha condição é muito difícil, eu não consigo fazer residência agora por motivos psicológicos, por motivos financeiros, entendeu? Você tem que ver direitinho se vai ser aquele momento certo, se é o mais adequado para você, se você consegue suportar aquela residência, né? Cirurgia geral, por exemplo, conheci sabidamente pesada, ortopedia, a de anestesia também foi punk. Acho que acaba que todas as residências acabam sendo meio pesadas, né? Assim, menos pediatria, né, Fernanda? Mas eu Brincadeira. te digo uma coisa, não é tô, brin- pesada. tô A parte brincando, de calma. UTI. Não, não, a pediatria em si é conhecida por ser uma residência um pouco mais humana. Foi mal, galera. Sim. É, Não, mas é. Mas a de neonatologia, por ser dentro de UTI, até o clima muda, né? uhum. É outra vibe. Qualquer residência de intensiva que se propõe a fazer, eu acho que em qualquer uma das áreas de intensiva vai ser mais pesada, até não só em serviço, né? Outra coisa que a gente tem que pensar na hora de escolher o que a gente quer fazer é se a gente suporta o sofrimento, a carga de sofrimento que aquela residência pode trazer. É. Entendeu? Por exemplo, na escolha Não, de uma total. residência de intensiva, que você vai lidar com paciente em situação crítica, ou até mesmo na escolha de uma residência de paliativo, ou uma residência de onco, hematologia, são residências que são conhecidas pela carga emocional mais pesada. Então, é outro ponto de vista que você tem que ter também.
Total. Fernandinha salvou a pátria, que eu já estava preocupada da pediatria. Esse neto é bem novinho, porque os meninos têm 500 gramas, né? Em Tem que relação, saber. em relação à residência, eu passei por isso porque, assim, na hora de ficar escolhendo, tive várias dúvidas, né? Sempre gostei de atenção primária. Só que aí, assim, atenção primária, eu falei, é mais tranquilo e tal. Só que quando eu entrei, gente, é muito estudo, porque a gente atende de tudo. É adulto, é criança, é todo tipo de patologia, todo tipo de pessoa. Então, assim, também é uma residência que, apesar das pessoas acharem muito fácil, muito tranquila, o nível de conhecimento é muito alto, né? Então você tem que estudar para muita coisa ao mesmo tempo, só para puxar sardinha aí para minha especialidade também, tá? Não, sim, mas é engraçado porque você vê que algumas residências, o pessoal, apesar de ser puxado, o pessoal é tranquilo. O Sim, com pessoal certeza. é de bem com a vida, o pessoal organiza lanche, o pessoal leva bolo em algum dia. Na cirurgia, isso não acontece. Graças a Deus, a atenção Nunca, primária a gente tem lanche, né? nunca Reuniãozinha, ganhei um É. brownie. O pessoal te Fica aqui trata bem bem, claro. né? sim, ganhar os presentes do paciente, né? Nunca é ruim. Sim. O que eu ganhei além de desgosto? Nada. Mas, enfim, assim, pelo menos na área da atenção básica e da pediatria, a gente vê que, sim, é puxado, mas o pessoal tem um clima bom, né? Então, uma outra coisa que você tem que pensar muito é em relação ao clima, se você realmente é resiliente para aguentar aquilo, né? Então, é uma outra escolha que pesa muito. E eu acho que isso... Oi? Ele está lá no quarto ano e ele ainda vê aquele curso não, quando os Acho que a meninos vão doutora Marta... naquele... Acho que ela ligou sem querer. Muitos que ligam, fazem muito, sabe? Eu acho Doutora que ela Marta? ligou sem querer. Doutora Isso, Marta? Doutora Martinha, então isso vai valer, não sei se é eu porque não ele é sei remunerado, silenciar a galera. É. porque agora a Eu secretaria acho que a gente não pode silenciar ela. Eu acho que criança não, porque ela é está administradora. E ela remunerada, vai poder esperar ela voltar aqui. Eu tô com o celular ligado. Alguém tem o número Mas uma dela? coisa eu tenho, só que tá aí no. Eu tô no aberta a chamada. Eu não sei se eu vou desligar a chamada sem querer. se esses meninos Deixa eu quiserem ler. estágios remunerados, se quiser Eu acho tocar que eu tenho aqui, calma aí. como Vai acabar descobrindo coisas que não a poderia. mesma hora desse Pois é, olha aí. e que a escola vai ter Esse é o Segredos, momento. Legal que segredos de vai ser estado da ESC. cortado, a né? escola Vai ter Continuem falando para não dar para ouvir nada. Então, a É. lista de reprovados este ano é fulano, É. fulano. Quem tá na lista negra? Quem tá na lista Silenciou. negra? Doutora Marta? Gente, foi? Acho que foi. Ainda tá Não, acho que ligado, ela só mas eu parou de acho. falar. Vamos ficar de olho. Uma coisa que eu ia falar, gente, que é importante também. Agora vai ela de novo. Ah, não. Eu ia falar uma coisa importante, eu não sei se na enfermagem tem isso, assim. Mas sendo mulher também, tem algumas especialidades que são um pouquinho, digamos que mais fechadas, um pouco preconceituosas, ainda com a inserção da mulher em alguns ramos, tá? Porque eu já tive o desprivilégio assim, de conhecer algumas pessoas que tiveram essas experiências meio negativas, assim. É bem menos do que já foi, com certeza, mas ainda rola, às vezes, um estressezinho com gravidez durante a residência, então são coisas também a se pensar, infelizmente. Assim, a enfermagem é majoritariamente feminina, né? Ainda há casos, obviamente, mas, assim, geralmente vem de outras categorias profissionais, né? Porque como a gente é maioria mulheres, Mas assim, ainda eu imaginei que talvez alguns ramos tenham, às vezes, preferência por ter enfermeiro homem também, não sei, porque é meio difícil, né? Porque tem pouco. Então, assim, é legal ver que ainda tem um pouco mais disso na medicina. Olha que tristeza, né? Na enfermagem ainda é menos problema porque tem mais mulher, né? É mais predomínio feminino. sim. Talvez tenha na urgência, emergência, não sei. Talvez até dê uma preferência, mas não que eu saiba também, assim, né? O que eu sei, assim, mais é também homens na obstetrícia, né? Que, assim, eu acho que tem um pouquinho
Não chega a ser um preconceito, mas assim, um olhar mais de receio, sabe? Mas eu não acho que seja um problema tão grande assim. Eu Na já área médica, a Fernandinha, né, na área médica, algumas especialidades médicas, elas ainda há o olhar pesado, julgador em relação à menina que passou naquela prova. Então, eu ouvi muito, né, as pessoas da Até hoje, grada do meu R1 para o meu R2, até onde eu sei, o até hoje, pessoal, nenhum desses estágios serviu como eletiva dentro da escola. A minha única preocupação é gente, eu com estou preocupadíssimo Eu acho que vão ter que ligar para ela. e vazar O informações Lucas ia ligar confidenciais. pra ela. brecha para que algum deles tente. Ah, é para demitir o Getúlio? Essa, Ah, deu ocupado. Deu ocupado aqui. Ela Getúlio, tá no acabei de telefone. Ela Não, tá é no porque acabei de ela tá no telefone já. É. Ô, doutora Martinha, ela vai olhar a gente depois, vai dar risada. Vai ficar rindo aqui. Mas, assim, voltando aqui, eu já vi muito quando a pessoa pegar a lista de aprovados, né, e ver nomes femininos e começar, não, esse aqui a gente vai botar pressão para sair, para dar lugar para outro. Isso eu vi, né? E eu acho isso extremamente o que comentar sobre isso. Eu não consigo nem assim verbalizar, cara. Porque se a pessoa tá ali, ela se submeteu àquela prova e entre 1000 opções ela teve que escolher uma área, é porque minimamente ela tem afinidade para aquilo, né? Quer dizer que vai ser perfeito para ela? Não, mas minimamente ela tem uma certa afinidade para aquilo, né? E isso na área da medicina, isso acontece com algumas áreas muito pesado em relação à mulher, né? A misoginia é bem pesada em relação a algumas áreas, especialmente nas áreas cirúrgicas, à exceção da ginecologia. Colocar Das pontualmente especialidades cirúrgicas, a única que eu acho que é exceção em relação à misoginia é a genética, mas as outras. a aprovação da resolução do jeito que ela está, ou com algum ajuste pontual que eu tenho que colocar. Tá bom, agora o Getúlio está demitido. Já era. Pois é, então assim, eu falei mais nisso para assim, não tô falando para desestimular a mulher, pelo contrário. Mas agora, se a menina tem interesse de fazer uma residência dessa, conhecidamente uma área preconceituosa com relação à mulher, ela tem que estar muito consciente do que ela está fazendo, porque ela pode chegar lá e enfrentar barreiras maiores do que um homem. E isso, às vezes, pode ser uma coisa que é estressante. Se você realmente gosta, é importante manter a cabeça firme, ter um apoio da família, de marido, namorado, sei lá, qualquer pessoa que te ajude para você conseguir se manter firme. Eu tive uma colega que passou por tudo isso e ela formou, ela conseguiu, mas ela teve que lutar muito, assim. Então, é uma coisa para se estar também na hora de escolher, né? Saber o que você vai enfrentar, você tem que entrar sabendo. Roberto, você tem que entrar sabendo quais são as regras do jogo. Os representantes do centro acadêmico querem tirar alguma dúvida, a hora é agora. Ixi, é agora a hora. Então, depois a gente saber que o Getúlio foi demitido e quais são os reprovados este ano, o que eu ia falar? Necessidade de falar outros idiomas. Exatamente, ia falar desse agora também. Cara, assim, inglês, assim, minimamente o verbo to be, tô brincando, mas assim, você precisa minimamente, eu acho assim, para inglês, você precisa minimamente ler e compreender bem um texto escrito em inglês. Ponto. Não tô falando que você tem que ser extremamente, ter uma fala, uma exímia fala, não. Você precisa saber pegar um texto em inglês, ler e extrair as informações daquele texto. Ponto. Eu acho que isso é o mínimo. Entendeu? Pelo menos assim, que eu percebi na residência em relação a isso é o mínimo. Porque, querendo ou não, né, os investimentos em educação no país não são lá essas coisas, em pesquisa, em ensino. Então, a literatura principal, a literatura da área da saúde principal, é a literatura que vem de base inglesa. Né? Não tem o que discutir. Né? O conteúdo que o pessoal produz fora do Brasil é muito mais do que o conteúdo que o Brasil estimula a nós produzirmos. Sim. Assim, a gente já teve na ciência várias línguas que foram da ciência, né? Francês, latim.
Hoje a língua da ciência é o inglês. Então, se você quiser se atualizar, quiser ter acesso a bons bancos de dados, todos eles estão em inglês, né? Se um italiano produz alguma coisa que ele ache que seja útil, ele vai produzir em inglês. Se um brasileiro produz alguma coisa que ele ache que tem peso e que ele quer que a comunidade internacional veja, ele vai produzir em inglês. Então, se você quer ter informação sempre atualizada e se você quer ter acesso à maior parte das informações, né, o banco de dados, o maior banco de dados que tem, você tem que saber ler em inglês, né? A gente, assim, tem muita gente que tem dificuldade de ler em inglês, que às vezes acaba usando um Google Tradutor, alguma coisa do tipo, mas às vezes isso acaba perdendo um pouco na tradução automática, né? E impede um pouco de você poder ler, você poder ver os artigos, você poder se atualizar. Assim, isso não só na área de especialista, assim, mas também na área de generalista. Então, assim, às vezes você quer fazer alguma coisa, você pega um caso que é interessante, um caso que não é comum, que tem alguma coisa diferente, né, que é peculiar, e você não sabe o que fazer. Aí você vai lá, você vai na internet, hoje em dia você vai na internet. Geralmente você vai encontrar isso em inglês, atualizado em algum lugar. Dificilmente você vai achar isso em português, que é, né, a nossa língua nativa. Então, você, assim, inglês é quase necessário para que você seja um profissional mais atualizado, para que você tenha acesso a banco de dados e saber ler também artigos científicos em inglês, né, que são os mais atuais, os mais completos que a gente tem por enquanto. Isso sim, isso com certeza. Para aquelas pessoas que querem carreira acadêmica, questão de mestrado, exige o inglês. Então, assim, quem quer seguir como pesquisador, é necessário. A área da saúde em relação ao inglês é necessário, né? Não tem como fugir mais. Assim, acho que não só na área da saúde, né? O inglês está dominando tudo, então a gente tem que saber pelo menos ler para poder entender, né, o que está sendo falado ali. Com certeza. Inclusive consegue abrir algumas oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 1 mês no Canadá, numa unidade de terapia intensiva neonatal. E, assim, foi só um estágio para conhecer um pouco do que é feito fora do Brasil, né? Isso é até estimulante. Então, é possível durante a residência, ele não pode ser, não conta como estágio para residência, mas estando na residência, você consegue usar 1 mês de férias ou alguma coisa assim, para até conhecer outros lugares, né? Vale a pena. Sim. E aí o inglês é mais que essencial, né? Qualquer serviço fora do Brasil, Sim. a maior parte deles tem alguma vinculação em inglês. Dá para encontrar vários serviços, né? Com certeza. Com certeza. A gente tem também várias oportunidades de enfermeiro no Canadá, Inglaterra, Portugal. Então, assim, para isso, né, inglês, ainda mais, por exemplo, atenção básica, que a Inglaterra se viu, tipo, a pioneira, tem muita oportunidade de atuar lá fora, né? Então, o inglês, para quem quer seguir esse rumo, é muito importante. Com certeza. E uma outra coisa aqui que eu vi em relação a estágio de extensão, bolsa PIC, PIBIC, é uma coisa que eu falo para quem entra, tipo assim, pá, entrei no curso da área da saúde. Tarefa número 1, compre uma pasta daquelas transparentes, faça tudo o que você fizer e guarde o certificado naquela pasta. Porque você vai precisá-lo, com certeza, né? O edital de prova de residência está aí, abriu, o pessoal fica naquele desespero para tentar juntar as coisas que fez durante a formação, e muitas vezes a pessoa não fez muita coisa. Então, assim, as pontuações em relação a currículo, elas são significativas, né? Elas podem te deixar fora ou dentro da vaga. Então, toda vez que alguém entrava, pelo menos enquanto eu estava na ESC, que entrava alguma turma, eu sempre falava, cara, vai abrir edital para monitoria? Faça. Vai abrir edital para PIC? Faça. Vai abrir
edital para vaga no CIT, de estagiário do CIT, faça, porque essas pontuações, elas diferenciam muito, e no final, no frigir dos ovos, lá no final, quando você for juntar a documentação para poder prestar uma prova, vai bater o arrependimento de não ter feito. Então, assim, pelo menos é a sugestão que eu sempre dou, né? Então, assim, enquanto a gente é estudante, que a gente não tem dinheiro, óbvio que a gente quer uma bolsa PIBIC, uma bolsa monitoria, para a gente poder pagar os inters da vida, né? Os intermédios e interentes da vida. Então, além disso, mas isso conta muito ponto e te ajuda muito depois, né? Então, assim, você vê o pessoal agora terminando e juntando certificado, e o pessoal, nossa, eu não tenho nada, não fiz nada, não sei o quê, parará, parará. Então, eu sempre orientei ao pessoal que tudo quanto é edital que abrisse dentro da ESCS, que fizesse, né? Porque se o não, você já tem, né? Então, vamos correr atrás do talvez o sim, né? Então, não sei se eu vou passar para monitor, porque os veteranos que prestam, os veteranos que eram monitores vão prestar a prova também. Cara, isso não é impeditivo para nada, sabe? Só vai lá e preste a prova e faça a monitoria bem feita e pegue o seu certificado. Ponto. Sabe? Assim, prático, fácil. Mas... Sim, Leandro, eu ainda acho também que levou um pouco mais fundo. Eu acho que quando entra, assim, ou então no início do ano, o ideal é a gente olhar, né, o edital das residências, dos mestrados, e dependendo do que a gente quer, né? Porque, assim, tem gente que faz muito curso e às vezes o curso vale uma quantidade de X de pontos, até 10, por exemplo. Então, assim, para você ir também focando no que você quer, né? Não adianta sair fazendo, atirando para todo lado. Você tem que ter um pouco de meta também. Porque a gente também não tem tanto tempo, assim, para poder sair fazendo tudo, né? Com certeza. Eu acho, assim, que os principais são monitoria, PIC e publicar artigo. Ponto. Você conseguiu fazer bem esses outros, o que der de outras pontuações é lucro, sabe? Eu acho que são os 3 principais. E eu acho que, assim, eu lembro de que eu não quis, na época, eu não quis fazer trabalho científico, porque eu não gostava muito de trabalho científico. Então, eu optei por fazer monitoria, porque era uma coisa que eu gostava. E eu fui monitora durante 2 anos. Foi o que me salvou. Meu currículo era monitoria e alguns cursos. Então, assim, eu vejo que se eu quisesse uma especialidade mais concorrida, talvez ter feito um trabalho científico teria ajudado mais meu currículo, porque eu via que tinha muita gente que tinha isso, entendeu? E não adianta você ficar fugindo do trabalho científico durante a época da graduação, porque vai chegar uma hora, e essa é uma dica preciosa, que você vai ter que fazer. Seja na residência, seja um dia quando você quiser, para concluir residência, assim, só para deixar bem claro, você tem que, na maioria das residências, tem que fazer um trabalho. Tem que ser um trabalho original, não pode ser revisão. Então, assim, se você já aprender durante a graduação, já ajuda bastante depois quando você for para residência, porque você já vai ter experiência. Ainda mais se você for fazer 2 residências, porque vão ser 2 trabalhos científicos separados e tudo mais. Então, primeiro, não adianta fugir. Quanto antes você aprender, melhor para você. Então, hoje em dia, se eu fosse pensar numa coisa que eu teria feito diferente durante a graduação, não que tenha sido essencial para eu conseguir meu currículo, mas para o meu aprendizado, acho que teria facilitado, sabe? E poderia ter incrementado até. Eu acho que é importante, principalmente para quem ainda não fez nada, talvez fosse um ponto legal para focar. Vale bastante ponto. Uma coisa assim, já que vocês estão falando desse tipo de... A gente está falando de iniciação científica e tal, falamos de inglês. Uma coisa que eu acho importante a gente saber, juntando um pouco dos dois, é a gente saber falar a língua científica, né? Ou seja, você tem que saber metodologia científica. Eu vejo que eu negligenciei isso no início, né? Durante a minha graduação, eu negligenciei. E hoje eu me arrependo. Eu gostaria de ter estudado mais metodologia científica durante a faculdade, né? A gente tem as aulas de metodologia científica no internato, tudo, mas, primeiro, isso vai te ajudar a passar na residência, porque 1/5 da prova é epidemiologia e inclui as metodologias científicas, né? E, assim, para vocês, hoje em dia, em tempos de pandemia, né, a gente vê o tanto de gente que se submete a
a falar coisas de artigos, e são artigos que são equivocados, são artigos que não têm rigor científico, e a pessoa fala, não, isso aqui tá aqui, ó, o artigo conclui isso, o artigo tá concluindo aquilo, e você olha para o artigo, cara, o artigo é super fraco, o artigo não é controlado, não é randomizado, não tem nada, você tem um monte de falhas, e a pessoa só pega o artigo, lê ali o abstract, lê lá o resumo e vê lá no conclusão, isso aqui vai salvar a sua vida, isso aqui vai fazer tal coisa. E quando você vê, a metodologia do artigo é toda fraca, entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena investir em conhecimento científico, em metodologia científica, se puder fazer programas de medicina baseada em evidência, estudar bem essa parte de metodologia, de epidemiologia, isso vai ajudar bastante na sua formação e na sua escolha para você com os seus pacientes, né, na sua assistência, para você prestar melhor tratamento e assistência para os seus pacientes. Ainda mais levando em consideração que a nossa faculdade, a metodologia dela é o PBL, né? E a nossa formação inclui o aprendizado de avaliação de artigos adequados para estudo e tudo, até na nossa vida profissional futura, porque a gente nunca para de estudar, né? Enquanto a gente estiver exercendo a medicina, vai ser necessário ficar revisando. Então, isso ensina a gente até em saber qual artigo realmente vale a pena valorizar para mudar as nossas práticas, né? Com Sim. base na metodologia que o artigo utilizou, a gente consegue avaliar se ele é adequado ou não. Então, assim, vai seguir a gente o resto da vida. Eu acho que o que o Lucas falou, simplesmente é que é melhor começar logo desde a faculdade, a começar a aprender, porque é uma coisa que não adianta fugir, uma hora vai alcançar a Já gente, vai sabe? acostumando aí, cara. É melhor acostumar desde a faculdade e É, pelo menos ter isso no seu currículo, do que depois você ter que aprender na louca, porque depois que você sai da faculdade não tem mais ninguém segurando a sua mão, né? Então, assim, aí você tem que aprender Exatamente. sozinho. É melhor quando ainda tem alguém segurando a mão. E tá cheio de gente muito boa, inclusive a doutora Matinha é uma delas, que sabe sim. muito sobre artigos, sabe muito sobre epidemiologia, sabe muito sobre estatística. Então, assim, consegue ajudar. E ela com certeza tem outras recomendações também de outras pessoas que são que nem ela, que ajudam muito a gente a aprender. Ela me ajudou muito durante a residência. Ainda bem que eu tinha alguém. Doutor Paulo também, né? Doutor Paulo Sim, Margoto, o Paulo é Margoto outra é violento referência nisso. nossa, né? Então, só que agora ele tá aposentado, a gente não pode exigir demais do doutor. Sim, com certeza. Mas é justamente isso, cara. A gente, no início, até no início da residência e tudo, isso eu estou falando a longo prazo mesmo na vida profissional, né? Mas no iniciozinho a gente pega um livro, você vai lá, vê o que o livro fala e tudo. Hoje em dia é muito difícil eu pegar o livro de anestesia para ler e ver o que o livro fala, para pegar o livro de emergência e ver o que o livro fala. Eu já não faço mais isso, eu já vou em artigo científico, eu vou numa base de dados, vou no up-to-date, né? Eu vou ver lá o que tem nos novos artigos para ver a coisa mais atualizada possível. Então, assim, enquanto você está no basicão, você vai no livro, que geralmente o livro tem uns 4, 5 anos de defasagem, né? E você tá tudo bem, você tá se atualizando lentamente. Mas se você quer uma coisa assim, mais atualizada possível, que vai ajudar mais o seu paciente, você tem que saber ler artigos científicos, e para isso você tem que saber ler bem, você tem que saber ler inglês, e segundo, você tem que saber ler metodologias científicas, tem que entender o que está acontecendo ali. Eu não sou mestre em metodologia científica, mas eu apanho todos os dias para entender um pouquinho mais de metodologia científica para eu poder fazer um bom atendimento para o paciente. Ótimo. Em relação a isso, eu acho que é uma das dificuldades, eu acho que de quase todo mundo depois que forma, né? Porque, e você vê aí as pessoas que já estão no mercado, a dificuldade em integrar novas práticas, novas condutas com coisas novas, porque não sabe ver se aquele artigo, se aquela recomendação é segura ou não. Então, eu acho que isso realmente é uma dica muito importante mesmo, né? Para os profissionais, enfermeiros e médicos saberem avaliar se aquela recomendação é segura, né, para ser utilizada. Gente, só um instantinho, pede para alguém só adicionar a Thalita, que a internet dela caiu e ela saiu de novo. A gente adiciona ou não? Como é que é? Acho que é só a Marta, né? Eu vou mandar mensagem para ela, que eu acho que ela tá conseguindo olhar o WhatsApp de vez em quando, eu mando mensagem. Tá bom, obrigadão. Ah, bom,
Em relação a... Eu estava olhando aqui. Fiz a escolha certa? Bom, a escolha certa, né? A cara do Lucas condiz muito. A escolha certa é do quê? Da graduação? Ok. Já concluí, já tenho tô no terceiro ano de formado, então acho que beleza, acho que foi a escolha certa. Da residência? Parece que sim, né? Então, assim, é igual a gente falou, né, em relação às escolhas. Não é errado você fazer uma escolha e perceber que aquela não é adequada para você. Errado é você insistir no erro. O que eu acho isso, assim, insistir no erro de tentar levar aquilo só por levar, sabe? Então, em relação à escolha da residência, a escolha do trabalho, né? Se você vai ter um sucesso, uma carreira profissional adequada, eu acho que isso é mais consequência do fato de você fazer aquilo que você é ajustado para, do que uma causa simples, né? Então, assim, eu vou ter sucesso. O sucesso ele vem como consequência, né? Eu enxergo muito dessa forma. Se você fez a escolha que é adequada, se você fez uma escolha certa, consequentemente, você vai ter espaço para crescer. Pelo menos é isso que eu enxergo. Então, assim, o espaço para crescimento, para sucesso profissional, ele vem como um fruto que você colhe daquilo que plantou, né? Então, eu acho que é uma paráfrase simples, mas eu acho, na minha cabeça, faz um certo sentido. Eu não sei na de vocês. Eu também tenho a sensação de ter escolhido o que eu gosto, sabe? É o que o Lucas disse, uma coisa que é importante a pessoa ter em mente é de que nem tudo vai ser perfeito, tá? Você É, pode escolher a especialidade que você gosta, você pode estar dentro da área que você gosta, pode estar num hospital bom e tudo, mas a nossa rotina é uma rotina cansativa, né? A rotina, eu acho que tanto médica quanto de enfermagem, depois o pessoal pode falar melhor, é uma rotina cansativa, a gente lida com a dor do outro, né? Com a dor de famílias, com a dor de pessoas, indivíduos, e com a perda, com tudo isso. Então, é uma rotina cansativa. Então, uma coisa que eu vejo, assim, é que a gente não pode também querer exagerar. Eu vejo que médico tem muita tendência de exagerar, sabe? Na cota. Então, assim, não vai achando que você vai poder exagerar também, trabalhar 80, 90 horas por semana e se sentir lindo e pleno mesmo tendo feito uma escolha que você goste. Eu acho que uma outra é, coisa para gostar da sua profissão não é só escolher também a profissão que você gosta, porque eu gosto da minha profissão, eu gosto muito de tudo que eu faço. Mas se eu começo a me exceder, eu já sei que eu tenho um limite. Entendeu? Que se eu começo a Sim. passar daquele limite, eu começo a ficar frustrada, eu começo a ficar cansada em excesso e passo a já não gostar mais de estar indo trabalhar. E aí eu já aprendi que esse limite não pode ser ultrapassado. E isso vai existir sempre, tá? Às vezes vai ter época que você vai estar melhor, você consegue trabalhar mais e outras menos. Então você tem que saber pesar isso. Com certeza. E além disso, também ter o poder de autocrítica, né? E saber se você tá feliz naquele lugar, tá feliz naquela especialidade que você tá, porque eu acho que sempre há tempo de fazer uma outra coisa, de mudar, de tentar uma outra área. Eu acho que não é porque a gente fez uma residência, escolheu uma área, que a gente tem que estagnar ali e morrer naquela ali para sempre, né? A gente pensa, a gente dedicou aí 2 anos, 4.000, não sei quantas horas, 6.000 horas, não sei nem quantas horas são, tão cansado que eu já tô de cantar horas. Mas, assim, a gente pode fazer outra, a gente pode tentar uma outra pós-graduação, não sei, seguir outros rumos, né? A gente não é obrigado a ficar no mesmo lugar, não. exato. Isso que eu ia falar. A gente não gosta, a gente pode, não gosta só de uma coisa, né? A gente gosta de várias coisas, né? O Lucas está aí na anestese e na emergência, né? Então, assim, não tem essa de, ah, eu, como eu gosto disso, eu só vou fazer isso. Não, mas aí você acaba descobrindo que você gosta de mais coisas, né? Então, Exatamente. e o edital da prova tem todo ano, né? Então, assim, tem a oportunidade de você poder prestar aí para fazer o curso, né? Para fazer a residência. Então, Fora eu que acho. existem. Ah, Desculpa, Leandro. Não pode não, concluir. pode,
Bom, pode falar, eu já estava meio redundante. O que eu ia dizer era só que também, mesmo dentro de uma determinada área, você tem outras opções de emprego também, sabe? Dentro da medicina, a gente tem outras opções de emprego também. Eu, por exemplo, sou médica, sou neonatologista, e eu estava em atuação apenas dentro da neonatologia, já tinha pelo menos uns 2 anos que eu já não fazia mais nada de pediatria. Mas eu sempre gostei de puericultura, era uma coisa que eu também gostava, e não, já não é mais neo, né? A criança maior. E também sempre gostei muito e pensei muito em ser professora. E aí, esse ano eu tive a oportunidade agora de começar a ser professora do CEB. Então, assim, eu comecei eu tenho vontade de voltar para a ESCS, né? Quando for possível, até vi o Leandro perguntando de quando tiver edital, né? E eu comecei a ser agora professora de puericultura para os meninos do internato do CEUB. Então, assim, eu uni outra paixão que eu tinha, eu tinha deixado um bom tempo quieta, e mudei um pouco, vai ser totalmente diferente da minha rotina normal dentro da neonatologia, dos plantões e tudo. Então agora eu voltei para o centro de saúde, eu tenho estudantes. Então você pode mudar a sua profissão também sem precisar sair totalmente do que você trabalha. Você pode fazer outras coisas dentro da área, sabe? Isso tem muitas opções também que dá para diversificar. Assim, justamente. Você falou, não, Lucas gosta da anestesia, gosta da emergência, eu gosto pra caramba da anestesia, gosto pra caramba da emergência, eu gosto pra caramba de ler livro, gosto pra caramba de arrumar meu aquário, eu gosto pra caramba de fazer vários hobbies. Então, tipo assim, existe vida fora da medicina, existe vida fora da enfermagem. A gente tem que aprender a valorizar também nossa vida fora, né? Saber valorizar as pessoas que estão com a gente por enquanto, porque em breve elas podem sair também, né? A gente vai depois que a gente se forma, a gente começa a ver as coisas que a gente envelhece, né, cara? Tipo assim, eu acho que acho que a gente começa a ver mais envelhecimento nos nossos pais, nos nossos avós, né? Que quando a gente começou a faculdade, eles eram mais jovens e agora já estão mais velhinhos e tal. Você começa a ver que você pode perder suas pessoas, as pessoas que você ama. E assim, dentre das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer divulgação científica, eu gosto também de dar aula, e uma paixão que eu tenho também é de fazer podcasts, né? Inclusive, um dos podcasts que eu tenho, que é da Emergency Rules, o último episódio que tem lá, do episódio 10, Que Lesão é Essa? É um dos episódios que eu mais gosto, né? É um pedaço da minha alma, que é falando justamente sobre burnout, sobre como você lidar com essas coisas. Eu fiz um episódio especial que eu coloquei algumas músicas e tal, algumas avaliações. E assim, a gente tem que saber lidar em não ficar somente no trabalho. Igual eu falei, se você ficar só no seu trabalho, você vai começar a desgostar do que você faz. Então, assim, se eu pudesse deixar 2 dicas muito importantes para quem está vendo a gente, primeiro, você, né, Sócrates de novo, conhece a ti mesmo, você tem que se conhecer quais são seus limites, conhecer o que você gosta, saber que o que você quer que não está te agradando, você ter a capacidade e a coragem de desistir se é uma coisa que não está te fazendo bem. E a segunda coisa que eu daria de dica, né, de conselho, não tente agradar outras pessoas, entendeu? Às vezes você quer muito agradar as pessoas, você quer mostrar um status e você acaba querendo... Cara, tem gente que sai da faculdade, você não tem nenhum emprego fixo ainda e o cara já comprou, sei lá, uma BMW. O cara já comprou um carrão, já entrou com não sei o que, já faz um monte de coisa, e você trabalha em virtude de pagar a nova dívida que você fez, entendeu? Isso não é inteligência financeira, né? Você está querendo um status que não precisa, você tá querendo agradar outras pessoas, e isso é o maior erro que você vai fazer na sua vida. Não tente agradar outras pessoas, né? Apenas as pessoas que você ama. E as pessoas que você ama não querem que você fique endividado, não querem que você vê só a parte de status, entendeu? Isso, você está querendo agradar as pessoas que não se importam com você, entendeu? Então, assim, não entra nessa. É uma das perguntas que a gente tem aqui. Retorno financeiro é indicativo de sucesso? Pode ser, mas o retorno financeiro, ele não é o status financeiro, né? Não é o status das coisas que você tem.
né? Não adianta você achar que você tem um carrão e você é bem sucedido por ter um carrão, por você ter uma roupa de marca, alguma coisa do tipo. Isso não é indicativo de sucesso, entendeu? Isso é só um indicativo de que você gosta de se mostrar. E você vai entrar em curto, porque você vai ter que trabalhar muito para pagar essas coisas. Então, assim, tenha inteligência financeira, não tente agradar outras pessoas e se conheça para você fazer as melhores escolhas para sua vida e para não atrapalhar também a sua dedicação para você tratar bem os seus pacientes, que é, no fim das contas, é a nossa vocação, né? E eu acho que também, além dessa de falar, né, sobre indicativo de sucesso, a parte financeira, acho que também tem a parte emocional, né? Porque eu acho que é tudo de bom quando você recebe um elogio de um paciente ou de alguém que você atendeu, ou então de que você acolheu, né, no seu ambiente de trabalho, que você foi um pouco humano, né, com aquele ser humano. Então, eu acho que essa parte é acho que muito mais importante do que a financeira. Lógico, a financeira você vai comprar as coisas, vai te manter num bem-estar legal. Mas se você não tiver esse feedback positivo de outras pessoas, né, nem que seja seu colega que está ao seu lado, eu acho que é bem ruim, né, pro seu trabalho. E uma É, coisa que eu sempre brinco, assim, porque quando você termina, às vezes o olho cresce, né? Você quer ganhar mais porque é legal, porque, né? Não só para mostrar para os outros, mas para poder fazer tudo aquilo que você nunca fez. E assim, eu acho que às vezes você tem que ponderar, sabe? O que realmente vale a pena? É alguma coisa para o seu bem-estar, é para sua felicidade, é para sua saúde, ou é só para rasgar, como diz, né? Assim, quero rasgar dinheiro. Porque assim, a gente pode ser feliz de muitas formas diferentes, sabe? E eu acho que pesar isso, às vezes a gente é imaturo quando a gente termina. Apesar de a gente terminar velho, tem 6 anos de faculdade, no caso da medicina, eu acho que ainda tem gente que termina muito imaturo, porque a gente perdeu um pouco do tempo que era pra gente ser imaturo, tendo que fazer medicina. Então, acho que nessa hora a pessoa que recupera quer manter isso. Então, assim, você sempre vai querer mais. Quanto mais você gastar, mais você vai querer ganhar, para mais você poder gastar. Parece que é um ciclo vicioso, sabe? Então, eu acho que escolher o que você quer fazer da sua vida, de quanto tempo você quer viver, de qual a qualidade de vida que você quer ter, as pessoas que você quer ter por perto, são extremamente importantes, como o Lucas disse, sabe? E você saber investir naquilo que te faz bem, sabe? Esse negócio de saber no que você quer gastar, também tem investir em saúde, investir em uma coisa que te faça bem, um mecanismo de fuga para medicina e para enfermagem desse estresse que a gente tinha comentado antes da nossa profissão, né? Para mim, um desses mecanismos foi a dança, que hoje eu faço aula de dança, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e que eu tinha interesse de fazer e aproveitei, sabe? Eu acho que para mim isso é um investimento maravilhoso e me uhum. traz a fuga de toda essa coisa que a medicina provoca, assim como parece que para o Lucas esse ato de fazer vídeos, de fazer os podcasts, de fazer essas coisas relacionadas aos temas que ele gosta também façam bem, né? Sim. Então, assim, exatamente. É, eu acho que uma coisa que vale muito a pena a gente ter em mente, cara, é que rico não é a pessoa que tem dinheiro. Rico é a pessoa que tem tempo. Se É, você, né, se você tem o tempo para você gastar, não adianta nada você, sei lá, vamos dizer, ganhar 100 mil reais por mês, se você não tem tempo para fazer porcaria nenhuma, entendeu? Você não é rico, você só tem muito dinheiro. Se você tem um dinheiro suficiente para que você tenha tempo, para você gastar seu tempo com pessoas que você ama, com as coisas que você gosta, aí sim você vai ser verdadeiramente rico, entendeu? Não adianta, tipo assim, cara, eu quero ser muito rico, minhas férias são inacreditáveis, você vai viver de férias em férias. Você tem que lembrar que se você vive de férias em férias, você torce nossa, acabou minhas férias hoje, vou torcer para que as próximas férias cheguem e depois para que as próximas férias cheguem. Então você torce para que o seu tempo passe. E você torcer para o seu tempo passar é você torcer para você morrer, né? O seu tempo vai acabar, né? Memento mori, todo mundo vai morrer. Então assim, você viver para ficar vivendo de fim de semana em fim de semana ou ficar de férias em férias, na verdade você está perdendo seu tempo de vida, né? Não, isso não vale a pena. Você tem que saber ter as suas prioridades, e uma das coisas que a gente tem que ter é saber valorizar o tempo que a gente tem.
Exato, Você não pode perfeito. viver de momentos bons em momentos bons, poucos intercalados com momento de dor e sofrimento, que seria representado pelo trabalho, e aí eles serem tão esporádicos, né? Todos os dias tem que ser bons, de preferência. Sim, Exatamente. com certeza. Bom, ah, uma outra coisa que eu estava pensando, estudar na ESCS faz a diferença, né? Eu, assim, acho que essa é uma pergunta meio suspeita neste grupo de 5 pessoas aqui. É, tem um viés de leve aí. Tem um viés total aí desse estudo científico, que não é nada cego, né? Ah, que para nós 5, unanimamente, né? Então, eu acho que sim. Sim. Resumidamente, eu acho que sim. Acho que isso da NAESCS fez a diferença no sentido de, justamente igual a Fernandinha falou, em relação à metodologia em si, de buscar sempre estar se movimentando de maneira intelectual, digamos assim, mas e também de ter muito contato próximo com o docente, né? Então, o docente, ele te conhece, ele sabe quem é você, muitas vezes você forma, você é indicado pelo docente, você encontra com o docente trabalhando no mesmo local, no mesmo setor. A ESCS, ela dá certas oportunidades em relação a você poder fazer monitoria, poder fazer PIC, PIBIC, claro, que normalmente isso sempre esbarra na falta de recursos que é inerente ao poder público, né, quando o poder público trabalha com educação. Então, sempre há o que fazer mais, sempre há o que fazer melhor, sempre há, pelo menos o que eu enxergo, principalmente modernizar a ESCS, divulgar mais a instituição, né? Olha, eu falando divulgar, né, a ESCS, mas isso exatamente por mim, porque esbarra muito nisso, né? Esbarra na falta de apoio público, né? Quando eu falo público, de gestor público, né? De político. Vamos resumir aqui, Uhum. né? Então, eu acho que isso barra muito em relação a isso, e aí talvez, decorrente disso, dessa falta de estímulo dos políticos para com a ESCS, talvez ela não consiga oferecer além do que já ofereça, além do que já oferece. Então, para mim, estudar na ESCS fez a diferença, para mim, fazer residência na Secretaria de Saúde pela ESCS fez a diferença, né? Eu não encontrei nenhum cenário diferente daquilo que eu já conhecia por conta da graduação, né? Então, meu primeiro dia de residência foi como se eu tivesse um dia de internato, sabe? Assim, eu já conhecia tudo, sabia mexer no sistema, já sabia mais ou menos como eram os trâmites das burocracias aí do serviço público, já sabia mais ou menos quais eram as deficiências do serviço público. Então, eu acho que isso dar na ESCS e, na sequência, fazer uma residência na Secretaria de Saúde, ela foi como se fosse uma extensão mesmo, né? Foi como se fosse um braço da ESCS que me lançou, entende? Talvez isso seja mais significativo, digno de nota, para quem faz residência fora, para quem saia do estado, do Distrito Federal, para fazer uma residência fora, né? Eu tenho amigos, né, veteranos, colegas de turma que estão fazendo residência em locais fora do Distrito Federal, e eles relatam não uma dificuldade em si, no sentido da palavra, mas uma diferença em relação em relação ao que era, né? Ao que era aqui em Brasília. O que vocês acham? Eu tive a mesma sensação que tu, assim, quando eu entrei. Eu acho que fez a diferença para mim, que queria ficar em Brasília, que queria fazer residência pela SESI, e tudo foi ótimo. E até porque eu prestei concurso público, então, assim, é como se eu nunca tivesse saído da faculdade. Eu Sim. continuo praticamente no mesmo hospital até hoje, né? Então, para mim, realmente foi ótimo, né? Porque eu já estava inserida dentro do hospital há muito tempo. Então, acho que eu sou uma das pessoas que mais se beneficiou de ter feito a graduação na ESCS. Não que seja essencial, mas eu acho que a graduação da ESCS também se adequava mais ao tipo de personalidade que eu tinha na época. Eu não sei se eu teria dado conta de muito bem desse negócio de aula, aula, aula. Eu acho que eu já não tinha esse espírito. Eu não sabia
Eu percebi isso depois, mas eu já tinha um espírito mais de querer falar, de querer buscar, talvez até por isso que eu gosto hoje da oportunidade de ser docente, né? Então, para mim, a ESCS foi essencial nesse ponto. Eu acho que foi maravilhoso ter tido essa oportunidade, sabe? Foi uma faculdade ótima para mim. Total, cara. A ESCS, pra mim, assim, eu acho que eu não me veria tão feliz fazendo outra faculdade, né? Assim, porque eu gosto demais da metodologia de ensino ativa, né? Eu nunca me dei bem em assistir aulas, né? Assim, claro que existem aulas e aulas, existem pessoas que dão aulas muito boas, né? E essas aulas são magnéticas, assim, as pessoas conseguem ver a aula e você fica ali ligado do início ao fim. Mas isso não é via de regra. Quando não é assim, eu me perco muito facilmente. Então eu gosto muito de poder estudar no meu canto. É, uma das coisas que eu. Até assim, um dos luxos que eu me dei depois de me formar é de fazer um escritório para mim, para eu poder estudar do jeito que eu gosto, de fazer uma mesa que fique à minha volta, para eu poder estudar, porque eu sempre gostei. Hoje em dia já não tá tão fácil assim, né? Mas na época da ESCS que a gente estudava na biblioteca, que eu gostava de ficar naqueles cubículozinhos, se, cara, tinha minhas coisas, estavam ali, uma coisa estava aqui em cima, outra aqui, entendeu? Eu gostava de ter meu canto do estudo, para eu estudar, fazer meus resumos. Pelo menos assim, eu não sei, o Leandro já é mais novo que a gente, né? A gente já é da turma 9. Quando a gente começou a faculdade, nem existia smartphone, não existia tablet, né? Isso foi lá mais pro quarto, quinto ano, começou a aparecer. E isso facilitou demais, né, o aprendizado. Mas assim, eu gosto demais de poder levar um problema e resolver esse problema no estilo que a gente faz, né? De você poder estudar em casa do jeito que você sempre fez, para você resolver aquele problema do paciente, aquele problema do seu serviço. Para mim, fez muita diferença essa parte da ESCS, porque eu levo a metodologia dentro de mim até hoje, entendeu? E assim, muita gente, pelo menos aqui no DF, sabe como é que é a ESCS, e quando você fala que você formou na ESCS, o pessoal fala, pô, então você tem uma boa formação e tal, não sei o quê. Isso já é uma coisa que pesa também nesse sentido. Eu acho que pra gente da enfermagem também não é diferente, né? Em relação, até a Thalita caiu, não conseguiu entrar de novo, acho que ela tá na UBS ainda, mas eu acho que eu falo por ela também em relação a isso. A gente ama muito a faculdade que a gente fez, né? A ESCS é realmente sangue laranja. A gente acaba sendo defensor da ESCS por tudo, né? E apesar da dificuldade, né? Igual o Leandro comentou, né? De estrutura, né? Essa parte política que envolve muito por ser instituição pública, a gente ainda sai profissionais bem qualificados, né? Pelo menos reconhecidamente no mercado bem qualificados. E, assim, eu acho que um grande diferencial é a proatividade, né? O profissional da AES que sai muito proativo. Pelo menos o que eu tenho percebido, assim, sabe? A gente sai com muito mais engajamento do que outros, né? Mas lógico que cada um tem sua personalidade também, né? Não é todo mundo que sai do mesmo jeito. Mas, assim, realmente, a ESCS é essencial. Foi essencial para mim. E voltar para... Porque a minha residência também é na SES, né, DF. Então, é realmente uma extensão. É voltar para minha casa de novo, né? A gente se sente em casa. Eu não cheguei na residência, assim, receoso, eu já sabia o que que era a Secretaria de Saúde, já sabia o que que tinha que fazer. Então, assim, é muito gratificante, é muito bom mesmo. Com relação a Mas isso da importância da ESCS, ela segue realmente como uma faculdade de nome muito importante, sabe? Até quando agora eu entrei para um trabalho novo, quando eu me apresentei como médica formada na ESCS, isso que já tenho duas residências aí que hoje em dia acaba que a residência é o nome mais importante, né? Mas quando você fala sua formação também, não, porque ela é formada na ESCS, ela fez residência em tal lugar, forma-se uma lista de coisas que te falam a favor, né? E até outro dia conversando com uma menina do Pará, que vai prestar prova de residência para medicina, ela perguntou onde que eu tinha feito faculdade, né? E aí eu falei para ela na ESCS, ela, não, a ESCS é muito boa. Então, assim, a gente conseguiu, aí, ó, Leandro, mesmo fora de Brasília,
a divulgação da ESC já deu uma subida boa. Então, é uma faculdade com um nome muito bom e segue com um nome nacional bom também, sabe? A gente tem colegas aí fazendo residência em inúmeros hospitais e hospitais de muito renome aí, né? Como é que é o nome da menina da enfermagem que apareceu no programa do Pedro Bial? Como é que é o nome, Virgílio? Me ajuda. Não, não lembro, eu sou péssimo de nome, desculpa. Ela Não faz, sabia dessa, não. residência, ela fez enfermagem na ESC, fez residência, ela faz, acho que ela tá no último ano. Eu sigo ela no Instagram. É, ela tá fazendo residência de urgência e emergência no Sírio-Libanês ou no Einstein, eu sempre confundo os dois. E ela foi convidada a participar do programa do Pedro Bial, né? Ela postou e tudo mais, eu achei aquilo lá fantástico. E a gente, né, a gente tem inúmeros exemplos de colegas nossos fazendo residências aí em hospitais que a gente acharia que não, eu jamais conseguiria entrar lá, eu jamais conseguiria passar lá. Poxa, nós tivemos a mesma formação, sabe? Então, assim, a pessoa, gente da minha turma está no HC da USP, está no Sírio-Libanês, está no Einstein. Então, assim, é a mesma formação, sabe? A base foi a mesma. Então, eu acho que isso já prova por si só que a ESCS ela consegue minimamente fomentar um campo bom para a gente poder se dar bem nas provas, né? Então, eu acho que isso é a maior prova de que a formação na ESCS ela executa o seu papel, entendeu? Sim, e eu não sei vocês, mas assim, na enfermagem, quando a gente vê alguém assim, tipo, numa residência muito boa, num emprego muito legal, fazendo coisas super diferentes, né, e super importantes, a gente fica super feliz, né? Como igual você citou. Acho que isso é muito diferente, pelo que eu vejo. Porque como a gente é uma faculdade, né, pequena, né, porque assim, dois cursos e pública, a gente se defende muito e a gente participa muito um da vida do outro. Então a gente acaba acompanhando e realmente ficando muito feliz com a conquista dos outros. Isso é muito legal. A gente chega até às vezes a ser meio bairrista, né? Isso vai passando com o tempo, mas eu acho que tem muito também das lutas que a ESCS passou, né? Nossa turma acabou vivenciando bastante, né, Lucas? Não sei se tu lembra. Fiz parte do centro acadêmico durante 2 anos, então assim a gente passou por muitos perrengues, né? Desde ameaças Todo de ano. fechamento que todo ano tem isso, né? Impressionante. A gente passa ano, passa ano, passando, parece que eu tô falando a mesma coisa há 10 anos, já daqui a pouco vou fazer de formado. Então, a gente vê que se mantém sempre essa luta, e o que acaba tornando a faculdade uma casa, né? Então, a gente segue defensor da faculdade, e isso é muito bom, sabe? Realmente, a gente fica feliz quando vê alguém se dando bem e tudo, né? O coração fica quentinho, né? Total. A gente sempre quer defender a ESCS, né, cara? A ESCS tá dentro da gente sempre. É. Então, tem mais alguma coisa, doutora Eu Marta? acho que. Eu acho que eu Nos... gostaria também de falar algumas coisas que eu sempre falei quando o pessoal Claro. entrava na faculdade. Eu acho que a maioria aqui vai ser já quase egresso, né? Mas se algum estudante do começo da faculdade estiver vendo também, né, vale a pena. Porque às vezes a gente pensa, porque a faculdade a gente tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu acho que vale muito a pena aproveitar, sabe? Uhum. Faculdade é faculdade, você só vive esse momento uma vez na Uma sua vida. vez. Então, assim, se você passar em todos os anos, né? De vez em quando você vai repetir algum. É tudo bem também. Hum. Mas são 6 ou 4, né, anos que vão ser especiais, sabe? E vale a pena aproveitar tudo que a faculdade tem para oferecer, não só acadêmico, entendeu? Porque a gente falou muito da parte acadêmica, de fazer monitorias, de fazer PIC, PIBIC, PET, todos esses projetos de extensão. Mas eu acho que vale a pena viver o resto que a faculdade tem, até como qualidade de vida para você enquanto você ainda está na faculdade e para você aprender isso para sua vida também. Porque eu vejo que se você se torna uma pessoa bitolada desde a época da faculdade, a tendência é que você vai manter esse padrão de comportamento o resto da sua vida. Tá? Porque muito das nossas atitudes são desenhadas desde o momento em que a gente vai se tornando mais independente. E o momento da faculdade é um momento desses. Então, assim, em nenhum momento ter participado dos eventos das faculdades, vulgas festinhas,
intermédios, eu fui em todos os intermédios. Em nenhum momento isso me prejudicou de maneira acadêmica, eu nunca revi nenhum ano da faculdade. Então, assim, não foi por participar da vida social, de deixar minha vida social livre para fazer essas coisas também, de me reunir com a minha família todos os finais de semana, para sair, para jantar, para tudo isso, fora, né, da ESCS também, ou de participar das coisas da ESCS, da Bicuda, de participar do centro acadêmico também, por que não, né, aprender um pouco de política enquanto a gente está na faculdade, visto que é uma faculdade extremamente, né? Então, tudo isso vale a pena. Praticar junto da faça a vida mais saudável. Então, são dicas, assim, extra, né, fazendo tudo que a gente porque eu acho que você faz da sua vida. Show. Eu acho que é isso. Perfeito. Pois é, eu tô preocupada, tem gente de plantão hoje à noite. Tamo. 2. 3 também tá de plantão aí, ó. Tô lá no agarrão hoje. Eu não consegui ver a Thalita para reinserir ela no grupo. Acho que eu perdi o momento que ela tentou voltar. Então, ô Virgílio, por favor, peça desculpas a ela. Que, assim, não, tranquilo. É porque ela também tá na unidade, né? E aí a internet é meio ruim também. Né? Então, a conversa acho que foi muito legal. Acho que todo mundo que assistir vai tirar um monte de proveito. Né? Eu peço desculpas porque eu estou em 2 momentos, tá, gente? Eu abri o áudio para vocês fazerem a discussão, mas ainda tem a reunião do colegiado, né? Que fica ali. Então, por isso que deu esse tumulto aí no áudio. Então, eu queria pedir desculpas. Eu acho que depois eu faço uma pequena edição no canal do YouTube, que eu aprendi, ó, para a gente não ter ruído. Olha, tô sabida, Lucas, nem te conto. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade de vocês, né? E como o Lucas colocou, vamos às nossas considerações finais para que vocês também não saiam correndo de casa, né, crianças? Por favor. Sim, eu também agradeço pelo convite. Desculpa, Leandro. Não, agradeço o convite, né, por participar aqui com vocês. E assim, acho que só uma mensagem final. Acho que o mais importante também é não desistir, né? Barreiras a gente vai ter em todos os lugares, sendo na residência, no pós-residência, durante a faculdade a gente tem algumas barreiras, alguns empecilhos, e depois que a gente se forma também, né, da graduação, a gente tem algumas dificuldades. O importante é a gente perseguir os nossos sonhos, né, nossos objetivos. Então, assim, precisando também, quem não tiver meu contato pode entrar em contato, calouros de enfermagem, quem precisar aí, quem estiver formando também, né, que a gente é uma família, né, a família ESC, a gente pode tentar se ajudar da maneira que for. E é isso, gente, brigadão. Eu também gostaria de agradecer ao espaço, né, ao convite feito pela doutora Marta, né, que lembrou carinhosamente da gente. E também deixar claro que a gente está aí para trabalhar pela instituição, né, a gente está aí para poder tirar a dúvida do pessoal também. E é isso, agradecer ao espaço mesmo. Obrigadão. Lucas. Bom, eu também agradeço aí, obrigado por ter lembrado de mim também. Eu acho que a gente já falou tudo aí, tudo que a gente achava, mas eu deixo novamente os conselhos que eu daria para mim mesmo quando eu me formei, né? De não cair em cilada, sempre pensar aí nos seus pacientes e aquelas 2 coisas que eu falei: se conheça, né? Saiba os seus limites, saiba o que te agrada, o que não te agrada. E não tente agradar outras pessoas, né? Tente, né, fique com as coisas que te agradam e agrada as pessoas que você ama e que amam você. Quem quiser também, eu tenho um Instagram dedicado à emergência, né? Especialmente para pessoas que são recém-formadas, porque não tem ainda muito costume com emergência, que é a Intube, Tube, né? M de emergência médica, Tube de Tube mesmo, de YouTube. Inclusive é laranja por causa da ESCS, né? As cores são laranja por causa da ESCS, que está sempre comigo. Mas é isso aí, tamo junto e façam sempre o melhor pelos seus pacientes e por vocês. Show.
Muito bom. Obrigada, meninos. E também a Thalita, que agora já saiu, né? Foi maravilhoso, eu gostei muito. E acho que eu já tinha feito as minhas considerações, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, doutora Martinha, de fazer essa live com os meninos. Foi ótimo. Eu acho que deve ajudar bastante quem assistir, sabe? É isso. Então, até mais. Doutora Marta, Eu acho que ela, finalizou? eu acho que ela não tá aqui, mas ela tem que finalizar, né? Porque vai que perde. Eu acho que ela Não, deve ela vai estar ficar em alguma gravando. das chamadas. Sim. Mas ela edita depois, não tem problema não. É só eu sair e deixar ela gravando sozinha aí, coitada. Sim. Então, tchau, Tchau, Marta. Tchau, obrigado. gente. Obrigadão. Até mais. Falou, galera. Tchau. Até mais. Doutora Martinha, a gente tá saindo então, tá? Só pra te avisar. Depois corta isso, pelo amor de Deus. Será que a gente não perde? Ai, Deus.